Se por um lado eu fico feliz em dizer que esse filme é mais do que eu esperava, por outro, eu devo dizer que eu não esperava nada. Então meio que qualquer coisa que viesse já sendo positiva, já seria um agrado, mas eu fico realmente feliz que Karate Kid Lendas é mais do que o filme simplista, básico, quase refilmagem e movida à nostalgia que eu tinha na minha cabeça antes de assistir. E olha, não me lava mal, mas eu não tô falando que não é nada disso. Ele ainda é um filme bem simples, ele ainda é quase uma refilmagem daquela narrativa original. E ele também é um filme que vai trazer ali easter eggs, referências e vários elementos para tentar pegar o fã pelo coração com a sua carga de nostalgia. Mas ao mesmo tempo, ele me agrada bastante quando ele brinca um pouco com a estrutura esperada para contar a mesma história de uma forma não necessariamente nova, mas pelo menos atualizada para um novo público, que eu acho que é realmente isso que faz a maior diferença aqui, porque por mais que Karate Kid Lendas seja um filme que vai trazer a mesma história ali do original, a história que foi recontada no filme de 2010, né, no Kung Fu Kid, filme com o Jaden Smith e o Jack Chan. Ele vai trazer alguns elementos que a gente consegue, né, ser familiarizados, a gente consegue ali olhar e falar, beleza, já vi essa história, mas ao mesmo tempo ele traz algumas coisas novas, ao mesmo tempo que ele vai brincar com essa estrutura, ao mesmo tempo que ele vai brincar com vários elementos audiovisuais do filme que realmente parecem estar mais preparando esse filme para um novo público do que necessariamente trazendo aquela sequência simples. Então a gente vai ter aqueles mesmos elementos dos filmes antigos, né? Aquele elemento como, o garoto que tá num lugar, viaja para outro, ali ele é o peixe fora d'água, vai conhecer uma garota que ele vai se interessar, mas ele vai precisar lidar com um valentão, provavelmente que vai ter ligação com essa garota. E é claro, tudo isso vai se resolver com o karatê, muito provavelmente dentro de um campeonato, né? Vai ter um grande momento ali do filme com o seu grande campeonato. Tudo isso está presente em Karate Kid Lendas, assim como está presente nos outros filmes que eu citei, no Karate Kid de 2010 e no Karate Kid original, e de alguma forma até um pouco mais desconstruída ali na série Cobra Kai, essas que me pegou muito pelo coração, é o meu produto favorito da franquia e que eu preciso citar aqui porque eu amo muito. E enfim, esses elementos que em Karate Kid Lendas eles retornam, mas que por exemplo eles vêm junto de outros elementos e como eu falei, toda uma reestruturação da história para não parecer aquele Ctrl-C, Ctrl-V de sempre, tornando Karate Kid Lendas o que eu acho que é mais do que realmente uma sequência legado, refilmagem, ele é uma atualização. Eu acho que essa é a palavra mais importante que a gente pode ter aqui para descrever esse novo filme, que, claro, vai pegar ali a base original, né? Vai pegar ali personagens clássicos, vai pegar ali o Daniel LaRusso, do Ralph Macchio, o Sr. Han, do Jack Chan, mas ele vai usar isso para estabelecer realmente um novo braço da franquia, ou até para trazer a alegoria do filme, um novo galho dessa árvore, uma atualização para um novo público que eu acho bem interessante. E eu acho que Karate Kid Lendas é aquele tipo de filme que ele é meio inevitável, porque como eu citei aqui Cobra Kai, né, a série da Netflix, que na verdade começou no YouTube e aí foi comprada pela Netflix, gerou 6 temporadas, não só virou um grande sucesso de público, como também resgatou esses personagens de uma maneira muito legal, né? Reconstruindo ali esses tropos, esses clichês, mas também aprofundando personagens, dando outros pontos de vista e trazendo uma história que, independente de você ser fã ou não de Karate Kid, vale a pena ser contada, né? Vale a pena você assistir a série porque ela é muito legal e ela tem, claro, aquele tom brega, aquele tom cafona, lá dos anos 80, que vai combinar completamente com o tom de Karate Kid, e eu acho que isso talvez seja até o grande trunfo de Cobra Kai, que é trazer os personagens clássicos, tentar trazer todo mundo que for possível, com os mesmos atores, o mesmo elenco, em alguns casos até mesmo os mesmos dubladores, o que eu acho isso também um elemento muito legal pra obra, e que aí ela torna, né, Karate Kid, essa franquia com tanta visibilidade de novo, que um novo filme, ainda mais um novo lançamento pros cinemas, ele acaba se tornando inevitável. Karate Kid Lendas, ele tenta fazer isso de uma forma muito respeitável, né? Ele tenta trazer esses personagens pro cinema novamente, ainda que com um ou outro retcon muito safado e muito claro, como por exemplo, quando ele estabelece a ligação entre o Sr. Han e o Sr. Miyagi, logo no início do filme, pra gente entender como essas famílias, elas acabam não só alinhadas, isso vai se tornar parte do legado do Daniel LaRusso e também do novo personagem, mas também como isso é importante até pra brincadeira da mescla de artes marciais que a gente vai ver aqui. Então tem todo o lance do filme de 2010 ter sido muito criticado por causa do Kung Fu, né? Dele ser aquela coisa que ele traz a mesma história, mas ele tenta ser uma releitura, então ele
aproxima e afasta muita gente, se torna um filme muito divisivo. Então lá, ele tinha o lance do garotinho aprender Kung Fu. Aqui, o personagem ele já sabe Kung Fu, mas ele vai precisar jogar o karatê ali na mistura para conseguir vencer o seu grande desafio. Então até a graça dessa mistura de artes marciais acaba sendo referente ao elemento da mistura das duas famílias, né? De toda essa questão da cultura das duas famílias, da família Han e da família Miyagi. É claro que na prática isso muda pouco, isso impacta pouco a história, mas no final das contas, quando você vem ali assistindo os filmes de Karate Kid, você passa pela série Cobra Kai, que é importante citar, não é realmente necessária para você assistir o filme, entender o filme, né? Acho que é um complemento, mas não chega a ser necessário. Até porque esse filme aqui tenta ser bem independente de tudo que veio antes. Mas quando você traz toda essa carga, traz todo esse legado de Karate Kid, acaba se tornando um fator interessante, principalmente para esses fãs de longa data que vão entender Karate Kid Lendas como realmente o próximo passo da franquia e não simplesmente mais um filme aleatório que tá usando o nome Karate Kid para conseguir visibilidade. Mas antes de eu continuar falando de Karate Kid Lendas, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo, que você vai me ajudar bastante. Você vai falar pro YouTube que esse vídeo é um vídeo bom, que o YouTube vai entregar mais, então você vai ajudar o meu trabalho só curtindo ali no botão do like. E se você também gosta de cultura pop, séries, livros e quer saber o que eu tô assistindo em tempo real, que eu tô sempre postando, me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí, continuar falando de Karate Kid Lendas, esse novo filme da franquia, dirigido pelo Jonathan Entwistle, e que traz aí, como eu falei, essa brincadeira de ser talvez uma sequência legada, talvez ser uma refilmagem, né, uma pseudo-refilmagem, mas que no final das contas se vende muito mais ali, me convence muito mais como uma atualização da história clássica de Karate Kid. E eu digo atualização realmente no sentido mais literal da palavra, porque o que eu mais noto em Karate Kid Lendas é realmente o fato como eles trazem a história clássica e eles brincam com a estruturação dessa história com alguns elementos que eu acho muito interessantes e que eu já chego neles, mas que realmente se passa pela parte da linguagem, né? Então o que quer dizer com isso da linguagem? A forma como eles fazem a montagem do filme, a forma como eles trabalham o som, a música do filme, tudo isso parece ser algo bem voltado para essa geração atual, essa geração que está nas redes sociais, essa geração que está acostumado com montagens mais rápidas, com vídeos mais curtos, né? Com um outro formato de consumir realmente o que está consumindo, nas mídias que estão consumindo. Então o Lendas, ele vai trazer a história, né? Ele vai trazer essa ideia, mas ele vai formatar muito disso dentro desse formato de uma nova geração, desse formato da montagem mais ligeira, a forma como eles trabalham com a música. Então tem muitas montagens ali com uma música de fundo que vai abaixar para ter uma piada, vai abaixar para ter um diálogo e depois vai subir de volta, né? Meio que para reter a atenção, mas também brincando quase com as diferenças de gerações. Eu acho que isso acaba sendo um tema intrínseco dentro de Karate Kid Lendas, já que a gente vai ter esse embate de gerações de uma forma bem interessante, sendo pontuado em vários momentos do filme, como por exemplo o fato de que aqui entra uma mudança na estrutura. A gente tem, durante um curto momento do filme, um sensei garoto com um aluno adulto. E eu acho isso uma dinâmica nova, que eu acho muito interessante, que eu acho que agrega bastante para esse filme. Justamente porque o nosso novo protagonista, quando ele acaba conhecendo a garota, porque ele vai se interessar e que meio que vai ser ali um dos pontos de partida para essa história, ele também conhece o pai dela, que é um ex-lutador de boxe, o que eu também acho isso muito legal, porque está adicionando boxe, que eu gosto muito, para a mistura aí de artes marciais da franquia, né, pelo menos na história. E aí por um curto período de tempo a gente vai ter esse adulto lutador de boxe que tá meio aposentado, mas precisa voltar para uma luta, pedindo ajuda pro garoto ensinar ele a treinar, né? Pro garoto ajudar ele ali na disciplina, pro garoto botar ele em forma de novo, já que ele tá há muito tempo sem lutar. É uma dinâmica que não é a dinâmica principal do filme, eu acho que também não é ao ponto principal do filme, mas acaba sendo uma coisa legal, acaba sendo uma coisa que brinca um pouco com a expectativa, subverte um pouco todo esse tropo batido do que é Karate Kid. Até porque se tem um tropo que é muito aproveitado em Karate Kid, é o do mentor muito sábio, né? Aquele mentor mais velho, mais quieto, que parece bobo, sabe aquele meio mestre Yoda, sabe? Que aparece, é engraçadinho, faz umas piadinhas, não, você não dá nada, mas ele se revela um grande lutador, um grande filósofo, um cara super sábio. É um tropo reaproveitado ali em Karate Kid. E que aqui, nesse momento, pelo menos nesse primeiro momento, a gente não tem, justamente porque o sensei é o garoto que é
razoavelmente inexperiente, é o garoto que tem os seus problemas pessoais, inclusive é o garoto que carrega alguns traumas, então isso também vai ser relevante. Eu não vou falar muito aqui para não dar spoilers, mas é um fator muito importante porque é justamente um fator que faz com que esse garoto tenha essa questão de como ele vai conseguir lutar, como é que ele vai conseguir entrar no campeonato, lidar com um valentão ali, lidar com bullying. Todos esses conflitos desses personagens vão sendo construídos aos poucos, de uma forma até meio lenta, mas que você consegue ir entendendo. E como eu falei, o fato da narrativa ter muito das outras histórias, né, como o fato de Karate Kid Lendas repetir muita coisa dos outros Karate Kids, torna tudo isso um pouco mais palatável, né? A gente vai se familiarizando muito rápido com algumas coisas, então as coisas novas, né, os elementos novos que vão vir para essa história, eles vão sendo colocados aos poucos e eles vão simplesmente agregando, né? Eles vão sendo ali ingredientes novos para uma receita velha. E é até legal justamente como essa dinâmica ela vai se encaixar na dinâmica dos dois senseis, já que o garoto ele vai acabar tendo os dois senseis ali, que é o Sr. Han do Jack Chan e o Daniel LaRusso do Ralph Macchio, vindo aí direto de Cobra Kai, já que o Sr. Han não aparece em Cobra Kai, mas o Daniel LaRusso é um dos protagonistas, então a gente tá ali, é um personagem que já tá ali, acho que mais familiarizado do público que vai vir da série pro filme, e que agregam nessa nova dinâmica pro filme justamente porque se a gente pega os filmes de Karate Kid, é a primeira vez que a gente tem 1-1 com dois senseis, e que nesse caso ainda vem de artes marciais diferentes, né? Como eu falei, o Sr. Han do Kung Fu e o Daniel LaRusso do Karatê. Isso tudo vai se complementar em um treino ali bem diferenciado, o que só não é melhor justamente porque o filme não consegue aproveitar isso da melhor forma. Eu acho interessante o fato de que esses personagens legados, eles não aparecem de cara, eles não são ali aqueles personagens principais, então a gente vai ter uma boa parte do filme que se sustenta nas próprias pernas, né, que se sustenta sem a bengala ali da nostalgia, mas que quando traz se torna algo mais legal. É maneiro ver o personagem de Jack Chan voltando, e aí em seguida é maneiro ver o Daniel voltando também. Só que aí quando a gente vai realmente chegar na parte mais legal do filme, supostamente que deveria ser a mais legal do filme, que é a do treino, o filme acaba entrando ali em alguns problemas, como que ele não consegue desenvolver muito disso por muito tempo. A gente entra numa montagem rápida demais, aí entra na questão da atualização que eu falei, só que aqui de uma forma negativa. A montagem fica muito rápida e até mesmo o campeonato acaba sendo desvalorizado por causa disso, tanto porque o treinamento do garoto ocorre de uma forma muito rápida, a gente não consegue nem sentir direito a dificuldade, a curva de aprendizado do garoto, mas também porque o campeonato acaba tendo umas questões ali que eu acho bem incômodas, como por exemplo a forma que eles colocam o placar no meio da luta, sabe? Eles explicam as regras das lutas e aí eles sobrepõem o placar nas lutas, então você tá vendo as lutas com o placar ali meio, sabe, com a opacidade mais baixa. É meio incômodo, parece muito que eles estão tentando apelar para uma linguagem de videogame, mas que não cabe aqui da forma como eles idealizaram e só se torna algo estranho e que acaba distraindo do que a gente realmente quer ver, que são as lutas. Lutas, aliás, que eu preciso falar como fã de Cobra Kai, que são bem ruinzinhas, viu? Eu achei as lutas bem fracas e eu ressalto que eu tô falando isso como fã de Cobra Kai porque as lutas de Cobra Kai também já não são das melhores. Tem umas muito boas, umas coreografias muito boas, mas tem outras que ficam claras que não são tão boas assim. E beleza, eu ainda consigo gostar bastante. Então, pra eu estar falando isso desse filme, é porque as coreografias elas estão bem fracas mesmo. Ainda assim, o filme tem outras coisas que eu acho que são muito interessantes, tanto pelo sentido do novo quanto pelo sentido nostálgico. Em matéria de algo novo que eu acho que é muito legal aqui, é justamente a cultura nova-iorquina, né? Eles trazem Nova York como o palco da vez, o cenário da vez, e eu acho que isso é muito bem aproveitado, porque não só funciona para diferenciar muito ali do Vale, onde acontece Cobra Kai, Karate Kid, mas também de Pequim, onde acontece o Karate Kid de 2010, e torna Nova York realmente algo importante para a narrativa quando a gente vê que vários elementos, né, muito característicos de Nova York são encaixados ali na história. Então, desde os personagens passando de metrô, até o fato da garota e do pai dela trabalharem em pizzaria, né? E tem toda aquela coisa no imaginário da pizza de Nova York. E até o campeonato final, que não tem só o nome de 5 bairros, mas ele também acontece nos prédios ali, em localidades de Nova York, que torna tudo muito legal. Cada cena ali principal do campeonato parece estar ocorrendo em um cartão postal, né? Parece gerar um cartão postal. O que eu acho que isso é muito legal, torna-se um diferencial que, beleza, pode não ser grandes coisas quando a gente fala de história, mas pelo menos me chama atenção pra
ser um destaque legal desse filme, sabe? E sim, a gente também vai ter muito momento pensado pela nostalgia, muito momento pensado ali pra pegar o coração do fã, pra trazer aqueles elementos que os fãs vão, né, tipo, apontar pra tela, vão dar risada, vão curtir. Então funciona realmente pra pegar o fã ali pelo coração, pela nostalgia, mas eu acho que o mais importante nesse aspecto é o fato de que por mais que ele utilize isso, ele não pareça depender disso pra realmente funcionar. É um filme inofensivo, é um filme, tipo, legal, divertido, vai gerar aquele bom momento de descontração, não reinventa a roda, não reinventa a fórmula, e tudo bem. Para Karate Kid, Lendas, nota 7. 2025 tem exemplos a rodo de filmes com nostalgia das melhores e das piores formas, né? Porque o Lilo e Stitch, por exemplo, ele brinca bastante com nostalgia e ele consegue ainda errar a mão. Já o Missão Impossível 8, ele exagera um pouco, mas ele ainda é um filmão que consegue usar bem a nostalgia também. Mas comenta aqui embaixo se você assistiu Karate Kid Lendas, o que você achou, ou a sua expectativa se você ainda não viu. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.